Continuando as nossas aulas sobre curando as feridas do coração, hoje nós vamos estudar Êxodo capítulo 14. É um dos eventos, um dos milagres mais marcantes que nós encontramos na Escritura. E diz assim o texto: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Jacó e em todo o exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão estes egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam
entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram mais quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Oremos. Ó Deus, Deus de poder, Deus excelso, soberano, o Deus que criou todas as coisas e as faz existir dia após dia, que orienta o vento, o mar, orienta a nossa própria vida. Nós exaltamos o Teu nome, ó Pai. Quando lemos textos como esse, nosso coração se enche de alegria por ver que o Senhor é um Deus que está acima de tudo. Qualquer poder humano, qualquer poder do mal. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo. E nós te adoramos, ó Pai, e agradecemos porque o Senhor nos faz seu povo. Pastoreia o nosso coração agora, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, é um texto longo, mas eu precisava lê-lo para que nós lembrássemos como as coisas aconteceram nesse grande evento que Deus traz aqui na Escritura, em Êxodo capítulo 14. O livro do Êxodo não é, em primeiro lugar, a história de Israel, nem a biografia de Moisés, nem apenas o relato do confronto entre Moisés e Faraó. O grande tema que nós encontramos no livro de Êxodo é a revelação de quem Deus é. Existem vários personagens, mas o foco é quem Deus é. Quem Deus é diante dessas pessoas, diante do mundo estabelecido, diante dos poderes que estão regendo, diante daqueles que têm medo, apesar de serem povo de Deus, e aqueles que não têm temor algum e nem reconhecem ao Deus verdadeiro. Quando nós lemos o livro de Êxodo, e é uma maravilha, nós vemos Deus demonstrando ao mundo que Ele é o Senhor, o Deus da aliança para com o seu povo, o Deus que redime e governa todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É isso que o texto tenta e traz para nós. O próprio Senhor, Ele vai declarar isso aqui no livro de Êxodo, quando anunciou o propósito de libertação de Israel. Abram comigo em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7. Olha só o que o Senhor disse. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor.
Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. E os tomarei por meu povo, e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E logo depois, no restante do verso 6 e o verso 7, ele diz como eles vão perceber, como eles verão que esse Deus deles é o Deus da aliança, é o Deus forte e é o Deus libertador. É isso que nós vamos encontrar como ênfase aqui. O povo estava cativo ali, um cativeiro longo. E tudo começou com José, famoso José do Egito, um dos filhos de Jacó. Aquele rapaz que foi levado e se tornou um grande homem no meio do poder egípcio. E ali começou a história onde o povo vai para essa região do Egito porque tinha fome. E ali eles têm a sua fome saciada. Mas a sua liberdade também foi cortada. Eles se tornaram escravos. E ali eles cresceram, e ali eles viveram. Era imputado a eles a responsabilidade de adorarem ao rei, o faraó. Era imputado a eles se curvarem diante de estátuas que representavam deuses dos homens. Esse era um povo que precisava de liberdade, que precisava da oportunidade de estar única e exclusivamente diante do Deus triuno. E aqui no texto nós percebemos que Deus é o providente. É Ele que vai fazer isso. Foi o Deus que permitiu que eles fossem entregues e é o Deus que vai tirá-los dali. Mostrando-nos claramente que toda a história é planejada e executada por Deus com propósitos. Quando são entregues, era para verem a providência de Deus para a necessidade que eles tinham, mas ao mesmo tempo havia juízo contido ali. Mas agora, quando Deus diz, eu vou libertá-los, Deus está dizendo, eu também sou misericordioso. Eu sou um Deus que cuida de vocês. A libertação do Egito não tinha simplesmente o propósito de tirar Israel da escravidão, mas de revelar a glória de Deus ao mundo. Era isso que Deus queria, revelar a sua glória, demonstrar quem Ele é. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Êxodo, você vai perceber que no capítulo 1 ao capítulo 6, Deus está ouvindo o povo. Nós encontramos um Deus que ouve. Depois, a partir do capítulo 7, até o capítulo 12, nós vemos um Deus que liberta. E do capítulo 13 ao capítulo 18, nós vemos um Deus que é providência. Ele ouve, Ele liberta, e Ele é providente e cuida. São muito claras esses entendimentos aqui no texto. Israel saiu do Egito às pressas. E o texto diz isso mesmo. Eles levaram apenas o que eles podiam carregar. Eles não tinham provisão suficiente para atravessar o deserto. Centenas de milhares de pessoas andando no deserto. Era alguma coisa estrondosa. Eles não gastaram meses, anos providenciando coisas e guardando para fazerem essa caminhada. Olha, vai ser hoje. Vai ser agora, Deus vai providenciar. E Deus foi mostrando para eles que Ele era o Senhor. E aquelas pragas, aquelas 10, foram pré-anúncio, foi um anúncio de que Deus os libertaria. O microfone queria beber a aguinha também. É muito interessante que eles não estavam diante de um acidente. Aquilo tudo aconteceu de forma acidental. Pelo contrário, Deus estava cumprindo o seu plano. E desde o início, acabamos de ler o capítulo 6,
Deus estava dizendo exatamente o que ele iria fazer. O que Deus queria com isso? Deus pretendia ensinar ao seu povo uma verdade que é fundamental para a vida do povo de Deus, para nós, para aquelas pessoas. O nosso Deus é o Deus que liberta. É o Deus que nos liberta do pecado, que nos liberta das consequências do pecado, da pena do pecado, que é a morte. Deus nos liberta até mesmo da nossa natureza caída, transformando a nossa natureza. O nosso Deus é um Deus libertador, mas Ele nos liberta e começa a caminhar conosco de uma forma providente, cuidadosa, zelosa, sempre vendo e providenciando aquilo que Ele sabe que nós necessitamos. Então, nosso Deus não é simplesmente um Deus libertador, Ele é um Deus que providencia todas as coisas, que sabe cada uma das necessidades do seu povo e as supre com poder, demonstrando com isso a sua glória. É interessante que, em meio a situações de crise, nós temos a tendência de perder um pouco a noção dessa grandiosidade de Deus. É como se nós apequenássemos Deus. Será que Ele pode? Será que Ele vai dar conta? Será que isso é vencível? Será que... Essa é uma situação que só pode ser vencida na nossa história e no nosso coração, na medida em que Deus liberta-nos, e na medida em que Deus age todos os dias, e nós vemos nas coisas pequenas e grandes que Ele está presente. E mais do que isso, me dá vontade de glorificá-lo. Ver a Deus, perceber Deus agindo, queridos, deve gerar em nós o entendimento da glória de Deus e consequente adoração com a nossa vida. Se você vive uma vida cristã apática, é porque você não está com seus olhos abertos para perceber Deus na sua história e na história do mundo que está ao seu redor. E você não está se alegrando com esse Deus. E você não está vivendo em paz porque sabe que Ele providencia, Ele sustenta, Ele traz coisas como paz que você precisa. Ou você conhece a profundidade do seu amor na cruz, em Cristo, mas muito mais do que isso, com o seu Espírito, com a sua maravilhosa presença. Como nós precisamos de ter os olhos abertos para percebermos a glória de Deus. O texto vai nos mostrar que o texto tem uma preocupação em nos mostrar que o fim, o objetivo é a glória de Deus. E ele diz, ele vai mostrar isso através do faraó e a sua queda, e através do poder de Deus e a libertação do seu povo. Abra os olhos. Nós temos falado aqui de situações que nós vivemos, as quais nós ficamos com o coração abatido, com a alma adoecida. Todos nós passamos por situações assim que são difíceis de serem vivenciadas. E é Deus quem vai nos pastorear. Como é comum encontrar pessoas no gabinete pastoral tremendamente tristes, porque os seus problemas avolumaram de uma forma tão grande diante dos seus olhos, que eles estão impedidos de contemplar a glória de Deus. Eles construíram a dor, eles exaltam a dor, o sofrimento, eles exaltam as dificuldades e se esquecem de quem está do outro lado, e quem está próximo, quem está à direita, à esquerda, quem está por baixo e que vai adiante de nós. E o grande objetivo pastoral é exatamente abrir os olhos para que isso seja claramente contemplado. Essa lição, esse princípio, ele vai ser sempre aplicado nas nossas vidas através de provações. Logo após a maior libertação da história, foi povo, uma montanha de gente, saindo e libertos, eles vão encontrar agora um mar diante deles. O mar vermelho diante deles e o exército egípcio atrás deles. É uma coisa, é como se o texto estivesse dizendo, não tem para onde ir. Nesse momento surge a grande pergunta, e eles fizeram essa pergunta, será que Deus pode realmente fazer alguma coisa? Será que as promessas de Deus são promessas
confiáveis. E eles começaram a mostrar que eles tinham isso no coração. E é exatamente isso que Deus vai responder através desse texto. Ele vai responder essa pergunta mostrando 4 verdades fundamentais sobre Deus. Lembre-se, o evento é para que vejamos a Deus. Vamos ver Deus aqui. Nós normalmente vemos o exército, nós vemos o mar, nós vemos as chipatas da escravidão, nós vemos a doença, nós vemos tantas coisas, mas o texto quer que nós vejamos Deus. E hoje é dia de você olhar para Deus e dizer, opa, que maravilha. E a primeira verdade que o texto nos traz aqui é que Deus está no centro de todas as circunstâncias. Deus está no centro de todos os eventos. Deus está no centro. Nós vamos ver isso nos 4 primeiros versos. Deus dirige cada passo do seu povo. Que bênção, que maravilha. Ontem, num casamento, à noite, na minha oração, aquele casal, era para que Deus dirigisse os passos dele. E que aquelas alianças pudessem ser um marco na vida deles. Porque aponta para o coração e aquilo que eles desejavam um para o outro. É uma aliança. E é exatamente assim que Deus age conosco. O capítulo 14, ele começa com uma ordem surpreendente. Olha só, verso 2. Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Interessante, Deus dá os limites. Olha, é nesse lugar aqui que vocês têm que estar. É como se Deus estivesse dizendo, esse lugar eu preparei, vocês podem ir ficar ali. Ali é o lugar adequado, ali é o lugar seguro, ali é o lugar que Deus preparou para vocês irem. Vai para aquele lugar. E eles chegam naquele lugar, eles estão na frente do mar. Eles chegam naquele lugar, eles estão tendo o exército que vem atrás, e logo eles perceberão isso. Mas Deus está dizendo, esse é o lugar que eu estou mostrando para vocês ficarem. Deus deliberadamente levou Israel a um lugar aparentemente perigoso. Você percebe isso? Deus determinou o lugar que eles tinham que ir. Só que, quando a gente olha para a história, é como se Deus tivesse colocado eles no Arapuca. Vocês conhecem, né? O Arapuca? Aquela armadilha que a gente fazia com pauzinho e tudo para pegar passarinhos. Para serem aprisionados ali, pegos porque nós queremos eles. É como se alguns pudessem dizer, espera aí, o que está acontecendo? Mas, aparentemente sendo perigoso, não era o lugar perigoso, era o lugar que Deus queria. Frente ao mar, deserto ao redor, nenhuma rota de fuga. Nenhuma rota de fuga. Você já esteve em alguma situação na sua vida em que você para e diz, eu não tenho para onde correr? Tem uma expressão que a gente usa muito em Minas, se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É isso aí. Deus tinha propósitos maiores naquele lugar difícil. Olha só, naquele lugar difícil, Deus faria Israel aprender a confiar em Deus. Naquele lugar que eles estavam aparentemente em perigo, o Egito seria definitivamente derrotado. Naquele lugar, Deus manifestaria sua glória. Ou seja, aquele lugar que aparentemente era perigoso, na verdade, aos olhos de Deus, cumpriria todos os seus propósitos para a sua própria glória, mas para o seu povo contemplar e viver na dependência e na glória do Deus providente. O Deus que parecia um erro humano, era na verdade parte do plano soberano de Deus. Cuidado para que você, na sua história, não esteja maldizendo a Deus porque você não entende. Esse povo estava murmurando,
Se existe um pecado complicado, terrível, que demonstra uma certa incredulidade diante de Deus, é a murmuração, é a reclamação. É você estar lutando contra as circunstâncias de uma forma tal que você fala mal de tudo e todos, inclusive de si mesmo, e por que não dizer, e principalmente de Deus. A Bíblia vai nos ensinar repetidamente essa verdade. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 9, e esse foi o texto que primeiramente veio na minha mente. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quando eu lembro de Romanos, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo está falando da doutrina da graça e da providência de Deus ao nos predestinar, ao nos escolher, Romanos 8, 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes nós já falamos esse texto para nós mesmos e para as pessoas? Acalma tua alma, teu coração, porque Deus sabe. E Ele faz com que tudo coopere. E Ele faz isso a favor daqueles que Ele escolheu para si. Ele ama. Muitas vezes, nós não entendemos porque Deus nos coloca em certas circunstâncias de vida. Algumas situações, elas sempre vão parecer confusas, assustadoras e sem saída. Essa é uma realidade. Mas aqui em Êxodo 14, nós aprendemos uma verdade, nós lembramos. Mesmo os lugares difíceis, eles fazem parte dos propósitos de Deus. Em alguns momentos é tempo de eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, não só a lembrar disso como verdade, mas me ajuda a crer nisso com inteireza. Nós sabemos que Deus é, mas nós não vivemos como quem crê. Nós não sabemos como quem depende. E aí a nossa alma vai aos frangalhos. Nada na vida do povo de Deus está fora do controle do Senhor. Lembre-se disso. Segunda coisa que nós vemos aqui é que o medo, ele pode causar muitos problemas na vida das pessoas. Eu me lembro de uma sequência que eu fiz de medo, ainda nessa série de Curando as Feridas no Coração, onde eu coloquei algumas situações de como Deus tratou o medo. Aqui, o medo fica bem evidenciado. Verso 5 ao verso 12. Quando o exército egípcio apareceu, subiu uma poeira e eles perceberam a chegada do exército, a reação de Israel, ela foi imediata. Aquele povo reagiu àquela situação. Estamos diante do mar e alguém viu e falou: nossa, deve ser o exército. Ixi, está aumentando e é muita gente. Naquela época, era um povo poderosíssimo, forte na batalha, que escravizava as pessoas através da força, em vários momentos, através da violência. Eles tinham uma quantidade de carros de guerra, de pessoas e de exército, era alguma coisa assustadora. Olha só o verso 10 de Êxodo 14, voltando ao nosso texto. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas não é um clamar: ô Senhor, livra a gente. Nós vamos perceber que é um clamor de questionamento. Mas o que conduz tudo isso? Eles olham para o contexto e dizem: estou com medo. Ali dentro tem uma sensação de que perdi. Eu estou vivendo, mas a casa vai cair. Daqui a pouco alguém vai chegar para destruir.
É mais ou menos isso. O texto, então, ele mostra alguma coisa muito interessante aqui. No verso de número 10. Olha só. O texto diz que eles levantaram os olhos e viram os egípcios. Eles viram o exército. Então, a primeira coisa, eles perceberam aquilo que causa dificuldade. Um grande exército. Segunda coisa, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Aquilo não causou neles dizer, isso não é nada. E certamente nós precisamos entender que problemas são problemas mesmo. Situações difíceis são difíceis mesmo. Pecados são pecados mesmo. Consequências são consequências mesmo. É uma realidade, nós estamos diante dela. Como é que nós vamos reagir? Aqui nesse texto, depois deles verem o exército, deles temerem corretamente o exército, eles entraram em pânico. Qual foi a reação deles? Eles não seguiram as orientações de Deus. A lembrança que Deus já havia dado muito tempo antes, dizendo que Ele cuidaria deles, tiraria-os daquele cativeiro, que Deus daria para eles libertação e aquela coisa toda. Mas ao invés de crerem no Senhor, diz o texto, o problema é tão grande que eles começaram a sentir instabilidade emocional. Eles entraram em pânico. O medo rapidamente dominou o coração deles. No verso de número 9, existe uma descrição da força militar egípcia. O texto diz, 600 carros de guerra escolhidos. Oficiais em todos esses carros. E todo o exército do Egito. Gente, era muita força. Para aquela época era algo impensável. No mundo antigo, os carros de guerra eram a arma mais poderosa de combate. Hoje, nós olhamos, existem várias armas poderosas para defender os seus interesses. Talvez hoje, no mundo, a arma poderosa e mais poderosa que existe seja a bomba atômica. Mas existem tantas outras coisas. E as pessoas usam isso para mostrar que tem poder. Naquela época, para mostrar que tem poder e subjugar, fazia-se carros de guerra. Eles eram diferentes, era uma pica. Ela era pronta para matar e se defender. O problema, porém, apesar de tudo isso, não era apenas o medo. Era o pânico que distorceu a fé daquelas pessoas. Eles estavam com medo, mas eles foram além. Eles estavam com medo, mas eles permitiram que o medo dominasse. E mais do que dominasse, gerasse uma descompensação, um comportamento errado. Um comportamento de desespero, em qual buraco eu vou enfiar minha cabeça? Qual é a possibilidade? Eu travo. O pânico é isso. Eu travo. E a guerra passa das circunstâncias ao redor para dentro de mim. É alguma coisa tão séria que eu não consigo dominar. E eu começo a ter sensações emocionais e físicas. O medo pode gerar em nós não só uma paralisação, mas um desconforto onde eu não dou conta de sair. É mais ou menos isso que a gente percebe aqui nesse povo. Não sei, talvez entre nós aqui tenha alguém que já tenha experimentado a síndrome do pânico. É terrível. É uma sensação de que você não consegue nem respirar. É uma sensação de formigamento em alguns membros do seu corpo. É a sensação que você não consegue andar. Eu não consigo descer da cama. Eu estou dirigindo, eu paro o carro e abro a janela, porque senão eu não respiro. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo? Saiba de uma coisa. Muitas sensações acontecem e muitos problemas podem acontecer na vida daquele que põe o medo acima
da graça de Deus. Aí você diz, pastor, mas eu creio. Eu digo, mas certamente isso aponta para uma distorção sua. O que eles fizeram? Eles começaram a acusar Moisés. Olha só. Disseram a Moisés, verso 11, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que morramos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do exército, do Egito? Olha só, culpa de quem? Culpa de quem? Moisés, você nos convenceu, mas você fez algo errado. O que você está fazendo conosco? Só que Moisés ali era o símbolo de Deus na presença dele. Quando eles queriam falar com Deus, ele falava, Moisés, fala com Deus. E quando Deus queria falar com o povo, Deus dizia, Moisés, diga ao povo. Observa como ele é uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento, mediador. E era esse o propósito de Deus mesmo. E eles continuam no verso 12. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Eles saíram felizes de lá. Estamos sendo libertos, as pragas mostraram para eles que nós somos filhos do Deus Altíssimo e verdadeiro, nós nos alegramos porque Ele nos libertou de todas as dificuldades, cada uma daquelas pragas terríveis é a última, a morte dos primogênitos das famílias, e nada aconteceu conosco, que maravilha, Deus está conosco, mas no meio daquela situação, quando eles chegam na primeira barreira, eles entram em medo profundo, e a angústia enche os seus corações, e tomando-lhes a mente, o coração, eles vão dizer, por um acaso, não teria sido melhor para nós servir os egípcios que morrer no deserto? Não seria melhor para nós continuar naquele lugar de incrédulos, onde a gente serve como escravo, e a gente come uma comida inferior, onde a gente sofre porque o tempo não é nosso, a existência não é nossa? Olha que loucura! Num lugar onde eles tinham que se curvar diante de um Deus que não era Deus, conhecendo o verdadeiro Deus. O medo lhes foi tão grande, a angústia foi tão grande, que eles dizem, seria melhor servir aos egípcios. Cuidado, porque para ter uma vida melhor, nós fazemos negociações da nossa existência, que nos tira da presença de Deus, e nós paramos de glorificá-lo. Cuidado. Tem certas coisas que não são para você, porque não são coisas que glorificam a Deus. Cuidado com o lugar onde você trabalha, com os amigos que você convive, com os eventos que você planeja e participa. Cuidado por onde você anda. Cuidado como você é, onde está. Eles, por causa do medo e das circunstâncias, começaram a procurar em lugares, no seu coração e na sua mente. E eles encontraram a escravidão absurda dos egípcios como resposta. Eu creio que é mais ou menos o seguinte, será que não é melhor a gente levantar as mãos, o exército chegar e a gente dizer, nós nos rendemos. Foi um errinho que a gente fez. Talvez pudesse estar acontecendo algo semelhante a isso. Observe a gravidade dessa declaração, que nós encontramos em Êxodo capítulo 4, verso 23. Deus dizendo, deixa o meu filho ir, para que me sirva. Faraó, deixa o meu filho, deixa o meu povo, deixa o Israel embora, para que eles sirvam a mim. Naquele tempo eles serviam ao Egito, e Deus está dizendo, eles vão servir a mim. Mas agora Israel está dizendo, era melhor servir o Egito. O pânico espiritual, o medo espiritual, pode levar o coração a desejar voltar à escravidão.
Nós vemos isso em Hebreus, quando estamos estudando os judeus convertidos. E o que acontece com eles? Acontece que eles começam a ser perseguidos, maltratados, ficaram com medo, e alguns deles começaram a voltar por tempo para fazer alguns daqueles atos religiosos. Sendo que Cristo já tinha feito tudo o que era necessário. E era nisso que eles criam agora. Mas o medo levou-os a esse tipo de atitude. A Escritura sempre vai nos lembrar, nos chamar a lembrar. Salmo de número 103, no verso 2. A gente canta esse verso. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Se você olhar para esse texto aqui, você já está resolvendo todas as situações. Não tire os seus olhos de Deus e não seja como aqueles que esquecem de onde vem a libertação, a graça e a esperança da vida eterna. Não tire os seus olhos. O medo pode surgir. Isso é humano. Ter medo é algo que é natural. Nós somos limitados, nós somos pequenos. Mas o medo que leva a um pânico, que ignora a fidelidade de Deus, é uma crise de fé. Cuidado. Terceira coisa que nós vemos sobre Deus, nossa relação com Ele. A fé chama-nos a confiar na salvação do Senhor. A fé verdadeira. Em meio ao caos, aquela situação de alvoroço, Moisés pronuncia uma das declarações mais poderosas da terra e que encontramos ali na Bíblia. Olha só, Êxodo capítulo 14, verso 13. É o próximo verso. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje, no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Olha, eles vão acabar, eles vão ser extintos, eles vão ser retirados, eles vão ser mortos. Mas o que é mais importante é, não tenham medo, diz o verso anterior. Eles ficaram com medo, e agora Deus traz uma palavra através de Moisés e diz: para com isso, para com esse medo, para com essas palavras que demonstram um pânico dentro do seu coração, a ponto de você estar questionando Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus, o sustento de Deus, o exército de Deus com seus anjos. Para com isso, é isso que Moisés está dizendo para eles, numa linguagem maravilhosa: não tenham medo, sejam crentes verdadeiros, que olha para frente e persevera diante das coisas que estão batendo ao seu redor, do vento, das águas, de qualquer coisa, dos homens. Fiquem firmes e vejam o livramento. São 3 coisas aqui que ele traz no texto, olha só. Primeiro, não tenham medo. Eu vejo que ele vai direto ao problema central, o medo. A Bíblia, ela constantemente chama o povo de Deus a abandonar o medo. É natural, mas a Bíblia diz que eu tenho que aprender a abandonar isso. Capítulo 41 de Isaías, no verso 10. Esse mesmo livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Olha só o que diz o texto: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu ajudo, sim. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Olha Deus repetindo aquilo que já havia sido dito no próprio livro de Isaías. Não tema, não fique com medo, porque Deus é o seu Deus. Essa é a primeira verdade. Não tenham medo. Segunda orientação: fiquem firmes.
eu fiquei pensando nessa expressão, ficar firme. Ficar firme coloca estaca. A posição que você tem mais oportunidade e condição de ficar ali, se alguém vier te empurrar, você está mais posicionado. Eu nunca fiz luta na minha vida. Mas eu vejo as pessoas que vão lutar fazendo ou tomando uma posição, é como se eles estivessem colocando uma estaca. Eles estão ali mostrando que eles estão preparados para se defender e para atacar. Mas eles estão ali, fiquem ali. A luta não é de vocês, pode ficar ali, mas essa luta você não vai levantar um braço. O que Deus está dizendo é fique firme. Eles não deveriam fugir, mas ficar firmes. Eles não deveriam tentar resolver o problema sozinhos. Eles tinham simplesmente que ficar firmes. Era isso que Deus estava dizendo. Fica aí, calma. Eu mandei vocês virem para esse lugar, coloquei os nomes, coloquei os limites, é aí que eu protejo vocês, fiquem aí. Eles estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Às vezes, queridos, o maior ato de fé é permanecer onde Deus nos colocou. Lembre-se disso. O maior ato de fé, em algumas situações, é você permanecer onde Deus te colocou. Nós queremos sair correndo. Nós não queremos batalhar e resolver e ver Deus abrindo portas e fortalecendo a nossa alma e derrubando o inimigo. Não. Cuidado. O ato de fé, muitas vezes, é ouvir o que Deus está dizendo. Olha, eu estou dizendo. Calma o seu coração, espera em Deus. Essa é a segunda coisa que o texto diz, fiquem firmes. E o verso nos dá uma terceira verdade importante. Vejam o livramento do Senhor. Como é difícil. Ontem eu coloquei um pedido de oração pelo Sr. Celso Lopes, do nosso grupo da igreja. Irmão muito querido, conheço há anos, as meninas dele, que hoje são todas mulheres, com os filhos grandes. Celso é um homem temente a Deus, um servo dedicado. E ele teve câncer. Lutou e está acabando o tratamento dele. Está marcado para o dia 22. Agora um culto de ação de graças pela vida dele, pelo livramento do câncer. Coisa maravilhosa. Deus foi. E era um câncer complicado. Muito complicado. Ele está limpo. Bom demais, né? Ontem ele caiu. Quebrou o fêmur. E tem que fazer uma cirurgia, mas não pode ser imediato por causa de alguns medicamentos que ele toma. E aí vem uma outra luta. Eu estou contando a história para a gente continuar orando por ele, mas para mostrar para vocês que em momento algum Deus está longe dele. Eu não entendo. Ele enfrentou um exército e agora tem um segundo exército. Igual o povo de Deus, quando eles enfrentam aquelas nuvens de gafanhotos que vêm como juízo de Deus. Depois vem uma segunda nuvem, vem, e depois a terceira nuvem. Nós encontramos isso no livro do profeta Joel. E Deus diz, isso é porque vocês se afastaram de mim. Converta o seu coração. Aquele era o povo de Deus e Deus dizendo, converta o seu coração. Mas Deus estava dizendo para o seu povo, rasgue o seu coração e não as suas vestes. E se converta, se arrependa dos seus pecados. Em alguns momentos, o que Deus quer que a gente veja é que em situações que nós estamos vivendo, são consequências da vida. São normais a todos os homens. O que o nosso irmão passou e está passando é algo que Deus tem para ele. Mas Deus é o Senhor dele. E em momento algum ele demonstra uma dúvida a respeito. Mas em alguns momentos nós precisamos ver Deus nos dando livramentos. Porque nós não temos o que fazer. Qual que é o livramento? Para alguns o livramento se chama cura. Para outros se chama vida eterna.
Essa é a realidade. E a segunda consequência é muito melhor do que a primeira. Uma cura temporária é menos valiosa do que a cura eterna. Nosso irmão Elian perdeu sua mãe essa semana e no culto, tudo que foi falado é aquilo que Deus fez, como Deus fez. A glória do Senhor manifesta na vida de... Ela foi um instrumento nas mãos de Deus, Deus a abençoou, ela era pecadora. Mas Deus foi suprindo. E agora a providência final de Deus na sua vida foi estar com Cristo. Nós sabemos que Deus livra, mas o texto diz, veja o livramento do Salvador. Fique onde Deus está te colocando e veja. Moisés, ele afirma que Deus iria agir. E então ele declara uma verdade extraordinária. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Verso 14. É o Senhor quem vai lutar por vocês. Quando nós vamos a 1 Crônicas e vemos Josafá, aquele jovem, tendo o domínio e tendo que tomar decisões, e vieram 3 povos contra ele, Monte Seir, Edom, o fundo, o mar do lado, ele não tinha para onde fugir, e todos aqueles eram cheios de carros de guerra, de instrumentos de metal, e eles eram um povo de Deus, que não se preocupavam com isso. E ele busca o Senhor em oração, eles estão ali, prontos para guerrear, só que quem está na frente é o pessoal do louvor e os sacerdotes conduzindo o louvor do povo. Olha, na hora que for a hora da guerra, vocês vão para a parte mais alta. Normalmente as pessoas guerreavam em planícies, mas vocês ficam em alto porque eu vou providenciar. E Deus providenciou, e eles se mataram, aqueles 3 povos. E diz o texto que não sobrou nenhum. Que história fantástica é essa? O livramento que Deus traz para nós sempre é um livramento que aponta para a glória de Deus. O livramento do câncer do céu era para a glória de Deus. Foi para o bem dele, mas é para a glória de Deus. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Esse é um dos grandes temas de toda a Bíblia. Deus é quem salva o seu povo e quem cuida do seu povo. Isso parece de forma clara na Escritura, em toda ela, no Novo e Antigo Testamento. Paulo sempre falou a respeito disso. Na carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, no verso 13, o apóstolo Paulo diz, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, eu lhes dei vida juntamente com Cristo, perdoando todos os pecados. Foi Deus que cuidou. Foi Deus que providenciou o Redentor. Enquanto nós éramos aqueles que viviam e existíamos como mortos por causa dos nossos pecados. Deus foi lá e mandou Jesus. Em Romanos, Paulo fala a respeito disso várias vezes, demonstrando a doutrina da graça. No capítulo 8, no verso 31, ele diz, que diremos então à vista dessas coisas, contemplando estas situações? Olha, o mar está ali, e os egípcios atrás, e o resto é deserto. Deus diz, através de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Do mesmo jeito que Israel não podia, na sua própria força, abrir o mar, nós também não podemos salvar a nós mesmos. Salvar-nos dos nossos pecados e das consequências dos nossos pecados, nós não conseguimos. Porque se nós morremos por causa do nosso pecado, vamos morrer eternamente e jamais teremos comunhão com Deus. Nós não conseguimos resolver nada. Deus luta a batalha da salvação. Qual é o nosso papel? Confiar nele. Confiar no Senhor e ver o livramento do nosso Salvador. E por último, Deus vai abrir o caminho onde não existia caminho. Deus vai abrir caminho onde não existia saída. Não existia. Gente, abrir o mar
Vocês conhecem, nós conhecemos a força da água. A água é uma coisa absurda. As chuvas, elas caem, água, e rapidamente nós temos os volumes aumentando, e nós vemos gente morrendo, porque de uma hora para outra a água, com o poder dela, domina, enche, sufoca pessoas e as mata, destrói coisas com facilidade, por causa da força, do poder, do peso da água. Tente reter um pouco de água, você não vai conseguir. É alguma coisa que tem que ser bem estruturada, trabalhada, demorada, e ainda assim corre o risco de romper tudo. Deus colocou o povo exatamente diante desse lugar que não tinha jeito, não tinha barco, não tinha nada, 1 milhão de pessoas, como é que nós vamos atravessar isso aqui? Verso 16 diz, e você, Moisés, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E Moisés ouviu isso, um povo reclamando. E Moisés vira para Deus e Deus diz, olha, levanta a sua mão e o seu cajado, o seu bordão, e eu vou abrir o mar. Eu fico imaginando a mente daquele homem. Ele cria no Senhor. Ele sabia, mas nossa, que solução fantástica é essa que Deus disse que vai ter. Meu Deus, ele falou que vai abrir o mar. Durante a noite, Deus separa as águas. No verso de número 22 diz, ó filhos de Israel, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda, uma grande muralha. Não é uma piscininha, não, é o mar. Uma grande muralha, de um lado e de outro, terra seca, e o povo vai embora. O que parecia ser uma barreira impossível, tornou-se o caminho da libertação. Eu não dou conta, eu não faço, eu não tenho recursos para isso. Mas exatamente aquilo que foi salvação para Israel, se tornou juízo para o egípcio. O mesmo ato de poder de Deus teve 2 propósitos: salvar o seu povo e destruir aqueles que perseguem. Mas Deus estava cumprindo o seu propósito. No verso 28 do capítulo 14 diz, as águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ao menos um deles escapou com vida. Eu vi um documentário esses dias de expedições que verificam o fundo do mar, tentando entender se houve realmente esse evento aí. E alguns anos atrás, um indivíduo nos seus mergulhos já tinha mostrado algumas rodas de carros e pedaços de carros de guerra egípcio. Só que aquilo caiu no esquecimento e ficou meio desacreditado, mas há pouco agora, uma grande expedição com estudiosos de várias áreas foram para a região mais ou menos que ele havia dito ter encontrado. E eles começaram a encontrar. E agora não tem como historicamente dizer isso não aconteceu. E eu fico pensando, Deus fez tudo isso, a Escritura nos mostra, e a gente está precisando de muita coisa para acreditar. Agora imagina aqueles que estavam vivendo naquela hora isso. Eu nem acredito, olha, o mar fez até uma rampinha para a gente descer aqui. E a gente vai descendo, vai lá no fundo e vendo o mar, provavelmente os peixes ali. Gente, que coisa mais fora do normal. Isso aconteceu. Então o texto vai concluir dizendo assim, verso 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Graça e bênção, livramento, juízo, punição, morte. Qual foi o resultado disso?
o último verso 31 diz: Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. Olha só essa frase. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seus servos. Aquilo que aconteceu, esse evento, se tornaria um marco na história da redenção, na Escritura. Assim como a cruz foi no Novo Testamento. Na cruz, Deus fez algo semelhante. Aquilo que parecia derrota, a cruz como destruição e morte, se transformou em vitória. Porque naquele momento Jesus estava nos salvando. Aquilo que parecia morte, se tornou em salvação. Porque o propósito de Deus, Ele providenciou a verdadeira libertação que nós precisamos. Diante do medo, irmãos, que é comum, nós temos que saber como reagir, porque muitas vezes nós paralisamos. E nós começamos a perder a fé, a duvidar, a questionar, a dizer até mesmo, entre aspas, eu não mereço. Como assim? Quem é você para dizer que merece ou não? Pecador, eu e você. Graças a Deus que olhou para nós com amor gracioso e libertador. Mas o texto diz que aquele povo que temeu, teve medo, teve temor, agora teve temor, mas é diferente. Agora eles temeram ao Senhor, e eles confiaram no Senhor, e eles confiaram no servo do Senhor, o servo do Senhor, falando em nome do Senhor. Só depois que Deus agiu, aí eu digo, maravilha, Deus foi bom. Eu até orei, mas eu pensei que não ia acontecer nada, não. Eu estava diante do mar, gente, como é que Deus ia me tirar daqui? Então, eu orei, eu sou crente, eu disse, Senhor, a coisa está preta, está tudo difícil, não tenho para onde ir, estou angustiado. Mas o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode. Mas eu fico coçando a cabeça e disse, Deus pode, mas será que Ele vai fazer? Será que Ele pode fazer mesmo? Será que... Diz o texto que o povo temeu e ainda disse para Moisés, Moisés, você tirou a gente lá do cativeiro, era melhor ficar lá e ficar vivo. O medo que desestruturou não deveria ser aquele que produziria falta de fé. Mas quando Deus age a favor do seu povo, Ele não só vence o medo, mas Ele aumenta a nossa fé. Saiba que em muitos momentos as nossas crises, os nossos problemas, são providência de Deus para o aumento da nossa fé. Qual a conclusão? Êxodo 14 nos ensina algumas coisas. Primeira, Deus dirige tudo, todas as circunstâncias. Entenda isso. Nada é por acaso. Segundo, o medo existe, ele pode abalar a minha fé. Cuidado. Terceiro, nós somos chamados a confiar na salvação do Senhor. Fique onde Deus te colocou. E terceiro, e último, quarto, Deus abre caminhos onde não há caminhos. A mensagem central desse texto, ela vai permanecer sempre. Não temais, fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, continua governando a história. O Deus que libertou Israel, continua sendo o Deus que salva, que sustenta e providencia para o seu povo. Ele é o mesmo Deus. E nós somos o mesmo povo. E quando o medo surgir diante das circunstâncias, lembre-se, o Deus que liberta é o Deus que também providencia tudo o que é necessário. Ele vai fazer a obra inteira. Ele não só nos faz sair da escravidão,
mas Ele nos mantém e nos livra na vida. Tudo isso para a glória dEle. Que Deus nos ensine a viver isso na vida do dia a dia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus bom, nós te agradecemos, ó Pai, por esse grande ato de graça e de milagre que o Senhor fez junto ao seu povo no Mar Vermelho. O Senhor criou o caminho onde não existia. O Senhor abrandou o medo do coração do seu povo e trouxe convicções, avivando, ó Pai, a comunhão deles contigo. Ó Deus, nós também passamos por problemas difíceis várias vezes. Certamente existe entre nós irmãos passando por situações onde eles não veem respostas. Ó Deus, mostra para essas pessoas, esses irmãos, que o Senhor é a resposta. O Senhor é a providência. O Senhor é o Deus forte. E o Senhor está presente. Ó Deus, sustenta-nos e faça de nós desfrutadores do teu poder e da tua graça e glorificadores do nome santo e excelso do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês hoje e para todos sempre. Amém.